Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática da Secretaria de Educação e hoje estamos aqui para contribuir com você num assunto chamado sequências geométricas e numéricas, ok? Você já ouviu falar sobre sequências geométricas e numéricas? Quem é o número que deve ser colocado no lugar da interrogação? Veja que nós temos aqui uma sequência numérica. Nós temos uma sequência representada por esses blocos, onde eu tenho 3, 6, 12, 24. Logo em seguida vem a interrogação e o 96. Você talvez poderia estar me perguntando como ler essa sequência. Poderia ler 3, 6, 24? 3, 12, 96? A leitura da sequência é através justamente de uma sequência numérica dos menores para os maiores, onde nós vamos do 3 para o 6, do 6 para o 12, do 12 para o 24 e assim por diante. E aí, você já sabe qual o número que deve ser substituído pela interrogação? Você já percebeu a lógica nessa sequência numérica? Bem, quando trabalhamos com uma sequência, sempre temos uma ideia lógica, um raciocínio lógico que é colocado em uma sequência para que haja uma ideia para os próximos números. No caso aqui, você pode observar que de 3 para 6, o intervalo é de 3 números. De 6 para 12, o intervalo é de 6 números. De 12 para 24, o intervalo é de 24 números. Mas você poderia também pensar assim: eu tenho 3 para 6, somei a ele mesmo, ou então dobrei esse número. O dobro de 3 é 6. Para o próximo número que viria depois do 6, eu tenho 6, então eu dobro esse número. O dobro de 6, 12. Perfeito. E aí, depois, dobro 12. Dobrando 12, eu tenho 24. E o 24? O que devo fazer? É isso mesmo que você disse. É isso mesmo que você pensou. Eu vou dobrar esse 24. E ao dobrar o 24, eu tenho aqui no lugar da interrogação 48. Você que disse 48, você acertou. E veja que seguindo a mesma linha de raciocínio, dobrando esse 48, nós vamos encontrar o último elemento, o último número, que é 96. Então, veja que essa sequência numérica obedece à ideia de que os próximos números serão o dobro do que eu tenho anteriormente. Mas será que toda sequência numérica ela vai trabalhar somente com números? Uma sequência numérica, sim. Mas será que existem outros tipos de sequência? Eu posso ter uma sequência que nem sempre será representada por números. Posso ter sequências representadas por letras, símbolos e até outros caracteres, mas sempre seguindo um padrão lógico. Essas sequências são chamadas de sequências lógicas. Observe, se as letras da sequência A, C, F, J estão descritas através de raciocínio lógico, então, considerando as 26 letras do alfabeto, a próxima letra da sequência deve ser qual? E aí, para facilitar, eu vou deixar essas 4 alternativas para você. M, O, P e N. E aí? Se eu tenho A, C, F, J, qual deveria ser a próxima letra após esse J? Já pensou? Encontrou o raciocínio? Sabe qual é a resposta? Então, vamos analisar qual seria a resposta. No alfabeto, indo até J, temos de A até J. Mas as letras que ele colocou para a sequência são A, C, F e J. Todas elas aqui representadas de azul. Quais são as letras que faltam ou que estão entre elas? A letra B, que está entre A e C, e perceba que é só uma letra. Entre C e F, eu tenho 2 letras, D e E. No caso, entre F e J, eu tenho 3 letras entre eles dois, G, H e I. Você conseguiu observar qual padrão lógico está sendo utilizado aqui? Bem, entre A e C, um elemento apenas, ou uma letra apenas. Entre C e F, 2 letras. E entre F e J, são 3 letras. Ou seja, a próxima letra da sequência deverá estar
após 4 letras aqui entre o J e ela. E qual seria? Vamos dar continuidade com as letras do alfabeto. Depois de J, temos K, L, M, N, O e assim por diante. Veja, depois do J, seguindo o padrão lógico da sequência que foi dada, nós temos que ter 4 letras. E quais são as 4 letras? K, L, M e N. Então, qual o número que deve vir depois do J, obedecendo esse padrão lógico que foi dado? Se você disse letra O, você acertou. Então, observe que, nesse caso, o padrão lógico foi justamente de aumentar a quantidade de letras entre os elementos que foram dados para a sequência que foi representada. Então, a letra O é a letra B, ok? Vejamos, então, que nem sempre eu vou ter apenas uma sequência numérica, mas eu posso ter uma sequência lógica representada por letras, símbolos e até outros caracteres. Quando a sequência é numérica, nós temos 2 tipos aí de sequências. Uma que pode ser uma PA e a outra que pode ser uma PG. E aí você está me perguntando como devo identificar quando será uma PA e como identificar quando será uma PG. Através dos 2 exemplos que nós temos aqui, você vai identificar claramente. Observe que quando nós colocamos aqui PA logo em seguida de um elemento para o outro, nós colocamos R+. E aqui na PG, quando nós representamos saindo de um elemento para o outro, nós colocamos vezes que. Em um está somando, no outro está multiplicando. É isso mesmo, as 2 operações matemáticas que são utilizadas na PA e na PG são justamente adição e multiplicação, respectivamente. Então, na sequência 2, 4, 6, 8, 10 e 12, observe que os números estão aumentando de 2 em 2. E aí nós temos uma PA, ou seja, a PA é uma sequência numérica em que os elementos eles trabalham com adição. Eles podem ir aumentando de 2 em 2, 3 em 3, de 1 em 1 e assim por diante. No caso da PG, observe que a minha sequência já é 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Observe que os números estão dobrando aqui. Eu estou multiplicando, eu estou utilizando a multiplicação. Mas esses números, em relação a PG, eles poderiam também triplicar, quadruplicar. A proporcionalidade seria justamente aplicada dessa forma. Esse intervalo de um número para o outro aqui na PA, ele é chamado de razão. Razão é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Por isso que você observa aqui R igual a A2 menos A1, ou A3 menos A2. Então, a razão é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Se nós pegássemos aqui o 8 e fizéssemos a subtração por 6, isso daria 2. Da mesma forma que 10 menos 8 também dá 2. Outra coisa que nós podemos fazer é aplicar a fórmula do termo geral, onde AN, que é o termo procurado, o maior termo, é igual a AB, ou seja, o menor termo ou o termo que nós temos, mais N menos B. O que seria N e o que seria B? N é a posição do maior termo. B é a posição do menor termo, ou aquele termo que nos foi dado. E quem é R? R é justamente a razão. Então, através dessa fórmula do termo geral, nós podemos encontrar qualquer termo que queiramos de uma sequência numérica. No caso, se for pedido a soma de todos os termos de uma PA, nós podemos trabalhar com a relação SN igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, onde você pode observar aí no item 3. No caso da PG, já é bem diferente da PA. Como foi falado, a PG ela trabalha com a multiplicação. Então, ou no caso, a divisão, que é o inverso da multiplicação. Para saber quem é a razão, basta você pensar que número que eu multipliquei para encontrar o sucessor, ou que número eu dividi para encontrar o antecessor, aquele que vem antes. Então, no caso, na nossa sequência 2, 4, 8 e assim por diante, nós multiplicamos por 2. Veja, 2 vezes 2, 4, que é o próximo número.
Depois, 4 vezes 2, que é o próximo número, 8. E 8 vezes 2, 16, assim por diante. Para sabermos como encontrar qualquer termo na sequência, basta utilizar a fórmula do termo geral no item 2 da PG, representada por AN igual a AB vezes Q elevado a N menos B. E no caso da soma de todos os termos da PG, SN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido para Q menos 1. Lembrando que Q é a razão da PG, ou seja, é aquele número na qual você vai multiplicar para encontrar o sucessor ou aquele número que você vai dividir para encontrar o antecessor, aquele que vem antes. No caso, há algumas PGs que são infinitas. E aí, para encontrar a soma desses termos, você utiliza o item de número 5, a relação do item número 5, onde a PG infinita é representada por A1 dividido por 1 menos Q. Então, toda vez que você quiser achar a soma de uma PG infinita, utilize A1 sobre 1 menos Q, ou seja, 1 menos a razão. Vamos então ver alguns casos aqui em que nós podemos facilitar a ideia da PA. Toda vez que você quiser descobrir, por exemplo, a razão de uma PA, você pode utilizar essa relação. Razão é igual a M maiúsculo ou Mzão menos Mzinho sobre Pzão menos Pzinho. E o que representam esses elementos? A razão você sabe que é o intervalo de um número para o outro. Mzão, o maior valor. Mzinho, o menor valor. Pzão, a maior posição, e Pzinho, a menor posição. Então, como isso poderia ser trabalhado numa situação aplicada ao nosso cotidiano ou até mesmo numa sequência numérica? Veja, na sequência 2, 4, 6 e 8, qual é o número da 53ª posição? Ou seja, quem é o número que está na posição 53? Imagine se você tivesse que fazer de 1 por 1. Sabendo que é 2, 4, 6 e 8, está aumentando de 2 em 2, imagine chegar lá no termo de 53ª posição fazendo de 1 por 1. Nossa, você ia demorar muito tempo. Por essa relação que nós temos aqui em cima da razão, vai facilitar mais para a gente. Por quê? Mzão é justamente o maior valor, é aquele que eu procuro, no caso, o 53. Então, o maior valor aqui eu estou procurando, posso chamá-lo de x. No caso, o Mzinho representa o menor valor que nós temos é o 2. Então, vamos observar como ficaria. A razão é 2. Por quê? Porque a sequência aumenta de 2 em 2. Depois, o maior valor, o Mzão, chamamos de x, tendo em vista que é ele que nós queremos procurar. Depois, menos Mzinho, ou seja, menos o menor valor, e o menor valor é 2 na sequência que nós temos. Sobre Pzão, ou seja, a maior posição. A maior posição que nós temos, ou pelo menos que queremos, é a 53ª posição, menos a menor posição. O 2, que é o menor elemento, ele está na primeira posição. Por isso que no lugar da menor posição aqui ficou 1. E nós vamos aplicar as operações que são cabíveis. No caso, eu vou subtrair, repetindo esse 2, o x menos 2 não pode ser subtraído, ele repete, e 53 menos 1, 52. Ao multiplicar os meios pelos extremos, tendo em vista que embaixo do 2 nós temos 1, nós teremos x menos 2 vezes 1, x menos 2. E 52 vezes 2, 104. Esse menos 2 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Ou seja, x será igual a 104 mais 2, o que dará x igual a 106. E sabe o que isso significa? Que 106 é o termo que estará na 53ª posição. Lá vai outra dica. Toda vez que nós tivermos uma sequência numérica em que a razão, ou seja, o intervalo de um número para o outro, coincidir com o primeiro número, com o primeiro elemento, basta você pegar a posição e multiplicar por essa razão. Ou seja, eu poderia muito bem pegar esse 53 e multiplicar pelo 2, que é a razão. Logo assim, acharia o meu 106, que é a resposta e o elemento dessa posição. Ok? Então, nós queremos agradecer a todos vocês justamente por
assistir essa aula e qualquer dúvida estaremos à disposição. Um grande abraço e sucesso para todos!